O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e se pedirdes algo em meu nome, eu realizarei. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Celebramos a festa litúrgica de dois dos apóstolos de Jesus, Filipe e Tiago Menor. Filipe é aquele que vai mostrar para Natanael Jesus Cristo. Depois Filipe vai chamar um grupo de gregos e levar os gregos, ou seja, levar o mundo fora de Israel até Jesus. Daí você já vai vendo a catolicidade da igreja, porque a palavra católicos vem do grego, que significa a todas as nações, a todos os povos. Você já deve ter ouvido, mistura de ouvir com ver. Você já deve ter ouvido e visto alguém dizer assim: igreja não tem placa. É justamente a única igreja que não tem placa é a igreja católica, o resto tudo tem. Por isso que eu nunca gostei de comunidade não sei das quantas, comunidade não sei o que. Não, faz uma torre, põe o sino, bate o sino, pequenino, chama as pessoas para a missa. Igreja católica não tem placa. Qual que é a placa da igreja, padre, católica? A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, com o crucificado. E nenhuma tem a coragem de levantar o crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Não desejeis saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. A única placa que realmente atrai todos os homens é essa placa: INRI, Jesus Nazareno Rex Iuderorum, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Essa é a placa, com Jesus crucificado. Mas Deus não está morto, Ele ressuscitou. Sim, Jesus ressuscitou, eu ainda não, nem você.
Por isso, se queres ser meu discípulo, tome a sua cruz, dia após dia, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e me segue. Porque aquele que perder a sua vida vai encontrá-la, aquele que quiser guardar demais a sua vida vai perdê-la. Os apóstolos abraçaram a sua cruz. Filipe vai mostrar para os gregos quem é Jesus de Nazaré. Jesus vai acolher também os gregos e vai começar a realizar os seus milagres. Depois ele vai enviar os apóstolos para que continue essa obra redentora. E no capítulo 14 de São João, versículo 12, está escrito: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. No Evangelho tem um relato de 3 ressurreições que Jesus fez. Os santos ressuscitaram mais gente que Jesus. São Vicente Ferrer, um santo da Idade Média, ressuscitou 23 pessoas. E quando foi canonizar ele, a igreja falou: para de contar os milagres desse homem, senão ele nunca vai ser canonizado. Dominicano, do século XV, São Vicente Ferrer, o anjo do Apocalipse, era o apelido dele. Portentos, sinais, milagres, realizados pelos santos, realizados pelos apóstolos, porque Jesus já tinha dito: aquele que crê em mim fará as minhas obras ainda maiores do que estas. Jesus não fez uma pregação e converteu 3.000 judeus. São Pedro, depois de Pentecostes, depois de ter negado Jesus 3 vezes, fez uma pregação, converteu 3.000 judeus. Para você converter um judeu, você tem que dar a volta no globo 10 vezes. São Pedro, com uma pregação, converteu 3.000. 3.000. Aqueles que creem em mim farão as minhas obras, farão ainda maiores do que estas. E Jesus está num diálogo aqui com Filipe, né? Bonito, né? Filipe, como uma criança, diz ao Senhor, ao Mestre: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. É como se Filipe falasse assim para Jesus: Senhor, eu não aguento mais tantos segredos, tantos mistérios, queremos ver, mas meu irmão Filipe, santo apóstolo Filipe, ver não é fé, não é isso? Ele queria ver, eu também quero ver, mas o dia que a gente ver, nós não estaremos mais nessa vida, estaremos na glória, no céu. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Há tanto tempo estou convosco. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aqui Jesus começa a dar aula de teologia para os apóstolos. Jesus está dando uma aula, um tratado de Santíssima Trindade. Ele está dizendo que ele permanece no Pai, o Pai permanece nele, como disse o Papa São João Paulo II, né? Jesus Cristo, rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Jesus Cristo, rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Quem me viu, viu o Pai. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. E aqueles que creem farão as obras, farão sim, em nome de Jesus, pela força do Pai, mas também pela unidade, pela presença do Espírito Santo. Então, se Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus, o Espírito Santo está em nós, porque o Espírito Santo nos liga ao Pai e ao Filho. O mistério da Santíssima Trindade habita em nós e vai habitar por excelência no coração dos santos. São Tiago Menor não é o irmão de São João. São João tem um irmão, Tiago, filho de Zebedeu. Esse é Tiago, filho de Alfeu, apelidado em Mateus 15:40 de Tiago Menor. Ele era parente de Jesus. Às vezes no Evangelho diz que ele era irmão do Senhor. Se ele é irmão do Senhor, então ele era filho
de José e de Maria. Não, 1000 vezes não. Os judeus não têm muitas palavras, eles não têm muitos substantivos e adjetivos, etc. O vocabulário judaico, hebraico, aramaico é muito pobre. Então a palavra irmão significa a parentela, os primos de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau, a grande parentela. Tiago é parente de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai ser o primeiro bispo de Jerusalém, é o autor também da carta que está no Novo Testamento. Carta maravilhosa, né? É aquele que vai dizer, né, a fé sem obras, ela é morta. Mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Estamos celebrando esses apóstolos, lembrando que não existe igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, sem a sucessão apostólica. O que Martinho Lutero fez em 1517? Ele rompeu com a hierarquia, ele rompeu com a sucessão apostólica, muito grave isso. Depois vai jogar fora todos os sacramentos, ficar só com o batismo. Rezemos para que os protestantes evangélicos um dia voltem à plena comunhão com a doutrina dos apóstolos, com a sucessão apostólica. Com a sucessão apostólica. Não existe igreja sem a sucessão apostólica. Pedro e mais os 12, junto com São Paulo, é que transmitiu a fé católica a todos os povos. O seu som ressoa, que acabamos de ouvir no Salmo, né? Bonito, aqui o Salmo responsorial, né? Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Quem trouxe para nós o Evangelho, quem anunciou o nome de Jesus com palavras, sinais, milagres, prodígios, foram os apóstolos. Nunca esqueça que a igreja é una, santa, católica e apostólica, e que o bem-aventurado apóstolo Pedro e São Paulo morreram respectivamente na cidade de Roma. São Pedro crucificado de cabeça para baixo, numa colina chamada Vaticano, aonde os Césares viam a tortura dos cristãos e se proclamavam deuses. Os imperadores romanos se diziam deuses e torturavam os cristãos. Quem hoje fala dos imperadores romanos? Ficaram para trás. O que sobrou dos imperadores romanos? Talvez lá uma imagem, talvez um palácio, e em livros de história. Enquanto aquele que era odiado, temido e perseguido por eles, Jesus Cristo construiu a sé da sua igreja, aonde Roma amordaçava e governava o mundo inteiro. Aí morre o Papa Francisco, quase 2000 anos, 1500 anos da queda de Roma, pelo menos no Ocidente. Mais de 170 chefes de Estado vão lá para venerar o cadáver do sucessor de Pedro. Enquanto a bélica, imperialista, imbatível Roma ficou para trás nos seus escombros e na sua arqueologia. É assim que se faz igreja. São Paulo vai derramar também o seu sangue, vai ser decapitado, sua cabeça vai quicar 3 vezes, vai nascer 3 fontes, lá onde tem aquela belíssima basílica fora dos muros. E quando as pessoas vão em Roma, não devem deixar de passar na Basílica de São Pedro e na Basílica de São Paulo. São Tiago Menor vai derramar o seu sangue em Jerusalém. São Filipe vai pregar na região também da Frígia, da Ásia Menor, da África, e dar o seu testemunho. Somos católicos, temos o maior patrimônio dessa terra, temos a certeza de estar no lugar certo, na casa de Deus. Somos filhos de Deus pelo batismo. Deus nos inseriu no seu corpo místico, que é a igreja, nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue, alma e divindade. Temos a mais bela e santa e eterna
de todas as mulheres como nossa mãe, a Virgem Maria. Temos São José como modelo de homem, nosso pai. Um exército de anjos e santos ao nosso favor. E você olha para as pessoas, elas estão doentes, elas estão infelizes, elas estão machucadas. Quem que explica uma coisa dessa, meu Deus? Nós temos que pedir a Deus um novo Pentecostes. Só isso. Não tem, gente. Padre Braulio não é pessimista, não é isso, não é pessimismo, mas não é a eleição de um Papa que vai resolver o problema da igreja e do mundo. Não é um Papa, não é um Papa. O Papa não governa sozinho, ele precisa de cardeais santos, precisa de bispos santos nas dioceses, precisa de sacerdotes, padres santos, religiosas, religiosos santos, pais e mães de família santos, jovens, moças e rapazes santos. Que vergonha para nós, 2025, que vergonha, ó, o cara até queima, né? De queimar, né? Que vergonha para nós. 12 homens, mais um São Paulo, 13, puseram fogo no mundo, fogo do amor de Deus, conquistaram o mundo para Deus. Hoje, mais de 4.500 bispos, mais de quase 500 mil padres, 1 bilhão de católicos. E nós, o que nós fazemos? Que testemunho que nós damos? Graças a Deus tem um pequeno resto, fiel, que quer ser santo, pelo menos queira, né? Pelo menos o desejo. E ser santo aqui não é ser um escrupuloso, não é ser um esquisito, não é ficar com maluquices, não, nada disso. Ser santo é ser transformado pelo Espírito Santo. Quanto mais, diz o beato, acho que ele já é beato, o autor do livro de Santa Gema Galgani, o padre Stanislau, que era o seu diretor espiritual, parece que ele já é beato, escreveu a belíssima biografia oficial de Santa Gema Galgani, a mística passionista estigmatizada. Ele diz: quanto mais Gema se santificava, mais ela se tornava humana. Quanto mais ela se santificava, nós estamos falando de uma mística de 7ª morada, com fenômenos místicos, coisas tremendas. Quanto mais Gema se santificava, mais humana ela se tornava. É isso que o mundo moderno desaprendeu. Mas não existe nenhum santo sem o Espírito Santo, não existe isso. Mas o Espírito Santo não vem, padre, hoje, ele só veio lá 2000 anos atrás, hoje ele não vem com força, com potência, vem, mas para ele vir, primeiro tem que acontecer uma purificação, purificar as nossas mentes, os nossos corações, para que venha. Então vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, intercessão de São José, os anjos e santos, São Filipe, São Tiago Menor, que venha esse novo Pentecostes, porque nós estamos como num restaurante, o melhor restaurante do mundo, morrendo de fome. Nós estamos na beira, assim, como já na beira de uma cachoeira de água cristalina, morrendo de sede. Temos um patrimônio espiritual riquíssimo, estamos doentes, porque Santo Tomás de Aquino diz: o homem se assemelha ao meio que vive, e o nosso meio é totalmente desequilibrado. Eu falo isso há muito tempo, não gosto de ficar falando muito, que sou muito mal compreendido, mas o cérebro humano não tem capacidade de ficar em contato com o mundo virtual por muito tempo. Não tem contato, não pode. Se Deus quiser restaurar esse mundo, Ele vai ter que sumir com os satélites. Olha o louco, gente, olha o louco pregando. Tá bom. Não vou falar de coisas profundas, como diz um santo ortodoxo, não tem missão mais difícil do que falar de coisas espirituais para homens carnais. Então, deixa eu ficar quieto por aqui, né?
mas o nosso cérebro, nossa humanidade precisa da natureza, do cosmos, da criação e do outro, das pessoas. O homem moderno sabe que é isso mais. Mas eu quero rezar, eu quero rezar, eu quero rezar, eu quero estudar, eu quero rezar, quero rezar, eu quero ser santo, não sei o quê, eu quero ficar doente, ficar doido, ficar maluco. Então vamos crer no poder da oração, porque o Evangelho termina mostrando a eficácia da oração. A eficácia da oração. João capítulo 14, versículo 12, 13 e 14. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei. Está vendo? Jesus está dizendo que Ele vai se tornar o nosso mediador diante do Pai, que as nossas orações vai chegar no coração dEle. O que pedirdes ao Pai no meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quando você pede um milagre para Deus, um impossível para Deus, uma graça para Deus, sabe que quem é glorificado com isso? Jesus Cristo. Quando você recebe uma graça muito boa, algo que você precisa, um milagre, um impossível na tua vida, um livramento, o que você quiser dar de nome, você acha que você nossa, eu sou o grande beneficiado. Sim, mas quem é glorificado com tudo isso é o Filho. O que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e o Filho no Pai. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Padre, então nossa, tem tanta coisa para pedir, Padre, mas eu peço, não acontece. Não acontece, né? O que será que você está pedindo para Deus? Né? Será que está em conformidade com a vontade de Deus? Mas a gente às vezes pede uma cura, Padre, de um enfermo, e essa cura não vem, e a gente pede em nome de Jesus e não vem. Onde que a gente errou na oração? Às vezes a gente pede uma graça tão simples, para as pessoas que a gente ama, ficar junto com a gente, e essa graça não vem. O que será que acontece? Será que eu pedi errado? Fui na missa errado? Ouvi o sermão errado? Não, aqui nós temos os desígnios de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas pede, não deixe de pedir. Padre Braulio, qual que é o maior pedido que o Senhor tem no coração? Dentre tantos, o que eu mais peço para Deus é um novo Pentecostes, é o triunfo do coração imaculado de Maria, é a conversão do clero, é a minha conversão, a nossa conversão, numa linguagem correta, teológica, ascética e mística, que a gente saia das moradas inferiores, né, da via purgativa, e vá ao menos para a via iluminativa ali. Isso é o que Deus quer. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens se salvem, primeira, segunda, terceira morada, e cheguem ao conhecimento da verdade, quarta e quinta morada, via iluminativa. Na quinta morada acontece um Pentecostes na alma, aquilo que aconteceu com São Felipe Neri, né? O coração dele mudou de tamanho, deslocou a costela. Aquilo acontece na quinta morada, é um toque de Deus na alma. Na terra, Deus modifica a alma da pessoa, e depois disso ela tem uma ferida de amor, e o que ela mais quer é morrer por Jesus e pela igreja.
Quer um novo Pentecostes? Pergunta a pessoa que está do teu lado aí, pergunta. Você quer um novo Pentecostes? Pergunta ela. Você quer? Você quer o Espírito Santo? Você quer ir para a via iluminativa? Você quer ir para a quinta morada? Para quê? Para quê? Para você fazer vídeo no YouTube? Ou para você morrer com São Felipe, São Tiago, São Pedro, São Paulo? Dar a tua vida por Jesus Cristo e pela igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.